Salve, galerinha! Eu vim aqui para São Francisco, no laboratório de um grande amigo chamado Tony Stark, saudoso Tony Stark. Só para lembrar, ele não morreu, tá? E vocês vão entender depois no próximo Vingadores. E a gente está aqui tentando unir esforços para tentar combater esse Covid-19. Então, estou aqui em São Francisco, o sol, essa sombra aqui é por causa do sol aqui, o horário aqui, fuso horário é diferente. Estou aqui gravando esse vídeo para vocês e hoje a aula é muito interessante, a gente vai falar sobre radioatividade, a rádio que toca vocês. Então, vou mostrar aqui para vocês, sempre falando que a internet aqui na Terra é muito ruim, né? E a gente vai estar tentando falar de alguma forma sobre radiação. Bem lúdico, bem devagar, bem tranquilo, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar aqui com radioatividade. A gente brinca, radioatividade, a rádio que toca você. Vou fazer aqui uma brincadeira, se meu computador permitir. Vamos lá. Então, na verdade, a radiação é a saída, a radioatividade é a saída do pedaço de alguma coisa do núcleo do átomo. A gente vai estar falando de energia nuclear. Lembrando que emitir radiação não quer dizer radioativo. Exemplo, uma lâmpada emite radiação. O micro-ondas emite radiação. A minha avó, por exemplo, não come comida esquentada em micro-ondas, que ela fala que dá câncer. Olha que doideira. Na verdade, emitir radiação não quer dizer radioativo. Então, o que acontece? Nessa história da radioatividade, a rádio que toca você, a gente vai trabalhar algumas leis radioativas. A famosa Marie Curie, ela vem depois da história. Na verdade, o fenômeno da radioatividade ele foi descoberto por um físico francês chamado Becquerel, em 1896. Esse físico ele usou um sal de urânio e ele conseguiu perceber a emissão de radiação. Saiu um pedaço desse sal de urânio. É o sulfato duplo de uranilo e potássio. O sal de urânio é o sal, e o urânio é o elemento mais famoso na radiação. O que acontece? O que é a radioatividade? Né? A gente vai falar do histórico rápido, conceito de radioatividade, os tipos de radioatividade e as leis radioativas. Então, a gente vai estar trabalhando num contexto a história da radiação, porque eu não posso deixar de lado a explosão de Hiroshima e Nagasaki, eu não posso deixar de lado o acidente de Chernobyl, o nosso próprio acidente aqui em Goiânia, com césio, não é com urânio, a gente vai falar sobre isso. Então, a radioatividade ela está voltada para fenômenos relacionados ao núcleo do átomo. Energia elétrica envolve os elétrons. Energia nuclear envolve o núcleo atômico. Então, você está trabalhando com a parte central do átomo. Lá quem estão os prótons e os nêutrons. O que é uma reação nuclear? É uma reação que o átomo começa a sofrer algumas alterações. Ele se transforma em outros elementos. O urânio vai se transformando em outros elementos. Então, aí você tem o núcleo do átomo, a parte nuclídea do átomo, saindo pedaços daquela parte, emitindo radiação de alguma forma. Lembrar, emitir radiação não quer dizer radioativo. Aqui é a famosa Marie Curie. Então, ela começa em 1895, por ali, a fazer estudos de radiação. E ela é a mulher, é a prepulsora, ela consegue ganhar 2 prêmios Nobel. Ela ganha um prêmio Nobel em física e em química. Ela descobre 2 elementos radioativos, o rádio e o polônio. Polônio é homenagem à terra natal dela. Ela é polonesa de nascimento. E aí você tem, né, nessa história toda, alguns projetos sobre radiação. Por exemplo, o projeto Manhattan. Quem gosta de Watchmen, você vai ver o Dr. Manhattan. Tem a ver com isso, né? Ele, na verdade, o projeto Manhattan, ele foi para estudar, de alguma forma, a energia nuclear para ser uso pacífico, para produzir eletricidade. E aí Einstein participa desse projeto, ele sai antes desse projeto terminar, na verdade, ele percebe que o projeto estava sendo levado para uma parte bélica, uma parte de guerra. A energia nuclear, então, era para construir uma bomba atômica. E Oppenheimer continua o trabalho. Einstein escreve o presidente Roosevelt na época, dizendo que é uma coisa muito complicada. Dizem que Einstein morreu de desgosto por causa disso, porque ele percebeu que o projeto que ele participou, na verdade, era para construir uma bomba atômica. E era um projeto ultra secreto. E acabou vingando, né, depois. Né? A bomba atômica, né, ela foi criada e com os efeitos devastadores que todo mundo já sabe. O que vocês conseguem lembrar é que Hiroshima e Nagasaki são as bombas atômicas mais famosas que você tem. Mas, teoricamente, existiram explosões, por exemplo, em ilhas do Pacífico, que foram devastadoras. Um exemplo
que conta a história que os americanos fizeram um teste e não conseguiam controlar a potência da bomba. Eles fizeram um teste com uma das bombas atômicas e ela produziu um tsunami. Aí afundando o navio, e uma coisa totalmente louca. Aqui o cogumelo atômico, né? O mais famoso cogumelo, quando explode a bomba não chega a bater no chão. E ela cria esse cogumelo atômico. E aí você tem a tragédia nuclear no Japão, você tem ali Hiroshima, no primeiro momento, eu não vou entrar na parte histórica, mas se vocês quiserem ler um pouquinho mais, na Segunda Guerra Mundial ali, você tem uma coisa que a guerra estava acabando e tal, e os japoneses não se entregaram, e aí atacaram a base de Pearl Harbor, né? Os japoneses atacaram Pearl Harbor dos americanos e acabaram com a base naval lá no Havaí. O americano ficou pé da vida, e aí foi começar a fazer os testes com a bomba atômica real. E eles estouraram a primeira bomba em Hiroshima. Um agosto lá de 1945, mais ou menos, eu acho. Aí você vê, né, a explosão atômica, ela aconteceu e isso foi muito devastador. Depois perguntaram aos japoneses se eles iam se entregar e estouraram uma bomba atômica de menor potencial em Nagasaki logo na semana seguinte. E aí você vê o que aconteceu no mundo depois disso, né? Aqui está dizendo sobre alguns acidentes. Existem níveis para acidente. Nível 7, nível 6, nível 5. Então aqui, ó, Chernobyl em 86, o nível 7, o maior nível de acidente nuclear. Se vocês quiserem ver o filme Chernobyl, ou a série Chernobyl, fala muito bem do que aconteceu. É muito interessante saber que a usina nuclear é uma bomba atômica, né? Então, na verdade, quando a União Soviética começa a perder o seu poder financeiro, seu poder econômico, seu poder de domínio do mundo, que quando a Segunda Guerra Mundial acaba, eles têm o poder da bomba atômica, o poder nuclear, e os Estados Unidos também. Tanto é que rola uma Guerra Fria, né? A União Soviética vem para a América, instala uma base militar em Cuba e o pau quebra. Tem um filme chamado 13 Dias para o Fim do Mundo, que se você assistir, você vai entender também. X-Men, Primeira Classe, a guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos. É claro que aquilo ali é meio lúdico, mas o pau quebrando, o pau quebrando. E Cuba lança, olha que loucura, Cuba lançou um foguete, os Estados Unidos achou que fosse um foguete nuclear, o pau quebrou, quase que o mundo entra numa terceira guerra mundial. O Einstein disse uma frase interessante que era o seguinte, aqui tem meu amiguinho Einstein aqui no laboratório, aí ele dizia uma frase que era muito interessante. Einstein dizia o seguinte, a Primeira Guerra Mundial já acabou, ele estava passando a Segunda Guerra Mundial. E Einstein era judeu na Alemanha. O que ele fez? Ele não era bobo, ele foi embora para os Estados Unidos. E se naturalizou americano. E aí Einstein dizia o seguinte, a Primeira Guerra Mundial já acabou, a Segunda Guerra Mundial vai estar acabando, se houver a Terceira Guerra Mundial, não vai haver a Quarta. Por que ele disse isso? Porque, na verdade, se houvesse a Terceira Guerra Mundial entre Estados Unidos e União Soviética, teoricamente, o mundo ia acabar em guerra nuclear. Os mísseis intercontinentais virados para a América da União Soviética e os mísseis americanos virados lá para a União Soviética, leste europeu, enfim. Eu não vou entrar em método histórico, eu não sou nem especializado nessa área, mas o pau quebrou naquela época, de 1950 e pouco, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, 60, 63 ali, até 1982, 83, o pau quebrou. O negócio ficou sinistro. Esse acidente, então, ocorreu devido à quebra da União Soviética e, consequentemente, você vê a série, você vai entender. Tem na Netflix, na internet. Depois teve um acidente em Kislyov, na Rússia também, em 57, mas um nível muito elevado, várias vítimas, mas isso foi meio escondido. Depois teve um outro acidente em Three Mile Island, viu meu inglês como é que tá? Em 1979, nível 5. E o último acidente que a gente tem em história, nível 4, foi em Fukushima. Esse acidente foi um acidente, vamos lá, natural. Como é que pode um acidente natural na usina nuclear? Houve um tsunami, houve um aumento do volume de água do mar, ele quebra essa água dentro da usina e desliga alguns fatores lá de segurança. E, consequentemente, a usina desligando, ela superaquece e há um vazamento enorme em Fukushima. Os japoneses conseguem, né? O japonês é diferente. O japonês ele consegue controlar isso rapidamente. E a usina nuclear de Fukushima ela está estabilizada, vamos dizer assim. Já Chernobyl tiveram que concretar a usina todinha. Você vê que coisa doida, né? A contaminação. Tá? O nível do Brasil foi entre 2 e 3 ali. Ele atingiu a população, teve morte, mas o acidente do Brasil
foi em Goiânia. Aconteceu um dono de ferro velho, ele compra uma máquina de raio-x e tira uma cápsula de césio 137. Quebra, passa nas crianças e uma merda danada. Contaminou todo mundo em Goiânia. Então, nível 2 para o nível 3, o Brasil não fica atrás disso. Também teve um acidente, não do tamanho das usinas nucleares, mas um acidente mais caseiro, mas causou um grande problema. Até hoje, na espaço onde foi contaminado lá, está tudo concretado, isolado e tudo mais. E eu não posso deixar de dizer, né, sobre as radiações. O cara mais famoso que nós temos, aqui está, é o Hulk. Esse é o cara, a radiação gama, é o cara que mais fala sobre radiação na história da Marvel, família DC. Os super-heróis, de uma forma geral, eles são envolvidos por radiação. O homem, ele fica curioso com a radiação, como ela funciona. Você imagina uma aranha radioativa, ela pica um cara, o Homem-Aranha, e ele começa a subir pelas paredes. Eu, quando era criança, tentei fazer isso, botei uma aranha debaixo do braço, a aranha me deu uma dentada lá e causou um furúnculo enorme. Deu uma merda danada, fiquei com uma febre danada, não virei super-herói. Mas, enfim, eram épocas boas. As histórias de super-heróis, elas falam da radiação. Até o próprio Homem de Ferro, o Homem de Ferro não, desculpa, o Homem de Aço. Existe o Homem de Ferro e o Homem de Aço. O Homem de Ferro é da Marvel, o Homem de Aço, o Superman, é da DC. O Homem de Aço tem kryptonita, tem radiação de outros planetas, tudo envolve radiação. Quarteto Fantástico, da radiação cósmica, e assim vamos, né? Vários super-heróis mesmo falando sobre radiação. A radioatividade, o raio-x, ele surge em 1893, 94, não se tem uma ideia muito precisa, mas o raio-x revoluciona a medicina. Ele consegue passar, ele tira uma foto do seu osso, se está quebrado ou não. Aqui tem uma foto de um dedão aqui meio inchado, ali deu um calo ósseo no dedão do cara lá. Pô, legal a radioatividade. Um cara descobre o raio-x, raios gama, né? E a natureza radioativa, né? Aí vem a Marie Curie, com o Prêmio Nobel de Física, né? Ela, em 1897, usa o termo radioatividade. Radioatividade, ela descobre o elemento polônio e o elemento rádio. Olha que coisa louca, né? Ela ganha o Prêmio Nobel de Química em relação a isso. A diferença entre radioatividade e raio-x, raios-x são produzidos quando substâncias de gás são bombardeadas. É um tipo de gás. Hoje em dia tem o césio, né? Mas antigamente eram substâncias radioativas que, ao serem bombardeadas, emitem esses raios-x. E a radiação ocorre espontaneamente. O raio-x precisa de, vamos lá, uma espoletada para começar. E a radioatividade, ela começa naturalmente a ser emitida. Nós somos radioativos quando morremos. As fontes de águas minerais são levemente radioativas. Você tem materiais emitindo radiação de uma forma geral. Claro que tempos de meia-vida, a gente vai explicar isso com calma, tempos de meia-vida gradativos. Aqui tem o histórico da foto dos caras, a família que ri aí, o casal que ri, o velho que ri, morrem de câncer, né? Você vê, a história conta que eles são envolvidos nessa parte de radiação. Eles ajudam Rutherford a descobrir os modelos atômicos. O modelo atômico de Rutherford tem muito a ver com a pesquisa da Marie Curie. Henri Becquerel, vamos lá, ele foi o prepulsor disso. E esse carinha aqui do lado direito de vocês, eu falo dele depois. Não sei nem falar o nome dele, é o WR. Aqui você tem as partículas mais famosas, o próton, o nêutron e o elétron, né? Próton com carga positiva mais 1, o nêutron sem carga e o elétron menos 1. As partículas alfa e beta e gama. Olha a representação aqui que interessante. Você tem as partículas alfa, 4 e 2. Beta, 0 e menos 1. Gama, 0 e 0. Se eu voltar, você vai ver aqui o símbolo do próton. A gente vai representar o símbolo agora. 1 na massa, 1 no número atômico. O símbolo do nêutron, 1 na massa, 1 no número atômico. O símbolo do elétron, nada na massa, menos 1 no número atômico. Quando um elétron sai, ele aumenta 1 no número atômico. É uma conta que a gente já fez. Cátions e ânions, lembra disso. Quando você perde elétron, você fica positivo. Quando você ganha elétron, você fica negativo. Você tira o elétron, mas o número atômico ele simplesmente fica inalterado. Entre aspas, quando perde o elétron, você aumenta 1 no número atômico. Aqui tem as partículas, vou repetir, alfa, ela é parecida com L, olha lá, 4 na massa, 2 no número atômico.
Beta, 0 na massa, menos 1 no número atômico. Gama, 0 na massa, 0 no número atômico. Eu não vou falar no neutrino e nem no pósitron, porque são partículas mais elaboradas. O alfa, o beta e o gama são as partículas mais importantes para a aula de hoje. Aí vem falando do desvio e poder de ionização. Não vou falar disso agora. Agora, penetração. Alfa tem baixo poder de penetração. Beta já aumenta mais o poder de penetração. O que é isso? Uma folha de papel, eu me protejo da partícula alfa. A partícula alfa não vai passar por aqui. Já o beta, o meu corpo, se eu tiver com um casaco bem grosso e tal, o beta não passa pelo meu corpo. Ele passa pela folha de papel. O beta é um pouco menor que o alfa. O gama, meus amigos, tem alto poder de penetração. Muito. Você consegue passar pelo corpo, passar pela folha de papel. Se tiver uma parede de mais ou menos 30 centímetros de concreto ou de chumbo, uma parede de chumbo razoável, de 4, 3 centímetros, ela não passa. O chumbo, eu vou falar para vocês mais para frente, que um dia ele já foi urânio. Chumbo, na verdade, ele é material que foi se transmutando com o passar do tempo e parou no chumbo. Por isso que a gente usa o chumbo para poder se proteger. Então, alfa não penetra quase nada, beta tem um poder de penetração mais alto e gama altíssimo. Tem uma frase que um professor meu na faculdade falava: quem gama penetra. É uma frase muito louca, mas é quem gama penetra. Aqui está uma chargezinha assim, um gifzinho que não funciona aqui no meu mouse, mas ó, poder de penetração do alfa, ele não passa por uma folha de papel, por roupas. Já o beta aqui, ó, do meio aqui, ele não passa por uma roupa grossa, madeira ele não passa. E o gama passa pela pele, passa pela roupa grossa, ele passa direto, ele não passa pelo concreto nem pelo chumbo. Tá bom? Então, o poder de penetração do alfa é quase... Olha lá o tamanho do alfa, aqui no cantinho do lado direito de vocês, o tamanho do alfa. Ele não passa. O beta e o gama. O gama é radiação pura, né? Alfa é partícula, pedaço de alguma coisa. Beta é partícula, gama é radiação pura. O tempo parou. Vou falar um pouco aqui do relógio que está sendo representado aqui, marcando 10h33, 10h34, de 1 de agosto de 43 ali, né? Foi aonde explodiu a primeira bomba atômica em Hiroshima. A bomba de Hiroshima, na verdade, ela tem uma devastação enorme, porque foi uma bomba atômica que explode e ela mata por estilhaços, né? Quando você explode uma bomba, você tem deslocamento de ar, então esses estilhaços matam as pessoas. Se não mata por estilhaço, mata pelo calor, temperatura altíssima. No museu em Hiroshima, junto com esse relógio, tem uma parede de concreto, uma rocha, com um contorno de uma pessoa. Na verdade, uma pessoa que foi pulverizada e colada ali como se fosse um raio-x. Olha que doideira, né? Então, assim, a temperatura é altíssima. E se não mata por estilhaço, não mata por calor, ela vai matando aos poucos devido à radiação que você foi exposto. Num raio de 10 quilômetros, 8 quilômetros mais ou menos. A bomba atômica eu não preciso nem falar, né? Aqui tem uma foto da bomba atômica sendo explodida. Enola Gay era o avião que levou essa bomba atômica. O nome da bomba atômica se chamava Little Boy. Era o nome da bomba atômica, pequeno garoto, né? Ela explode em 43, não, é 45. Eu não sou muito bom de datas. Importante é mais ou menos em agosto de 40 e pouco, que é mais ou menos onde a bomba atômica explode. Então ela explode no ar, 100 metros de altura, e aí faz aquele devastação toda. Na ponta da bomba, na rabeta da bomba aqui, que vocês estão vendo, existe TNT, dinamite. E no meio existe o material nuclear, esse urânio, que se explode a partir do momento que esse TNT é detonado. E aí vai uma reação em cadeia. Quando o urânio explode, ele explode o núcleo dele. O urânio é um elemento muito grande, um dos maiores elementos que existe. Então, quando tem muito próton ali dentro, são 92 prótons no núcleo, ele explode, liberando esses prótons e liberando nêutrons. O nêutron bate em outro elemento que é formado, aí vem o tório, vem o plutônio. Então, o urânio se transforma em novos elementos. Ele vai de 92, ele vai se caindo, decaindo, 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 até chegar no chumbo, 82. Isso leva um determinado tempo. Esse elemento ele vai recebendo novos bombardeamentos, então ele vai se transformando em outras coisas. No caso da bomba atômica, ele para no plutônio, ali para no tório, que é a primeira explosão, quebrou o elemento, ele vai sofrer uma coisa que a gente chama na química, mais para frente. Travou?
Devagar vai destravando. Vamos lá. Aqui. A bomba atômica se transforma num reator nuclear depois de um tempo. Vou falar aqui. Através da fissão nuclear. O átomo de urânio ele vai se quebrando em outros isótopos radioativos do urânio. Então, o urânio 235 se transforma no urânio 238 e vão se transformando. Então, é como se fosse uma mitose. Vai quebrando ali, vai se transformando em outro. De 1 se transforma em 2, de 2 se transforma em 4, de 4 transforma em 8. Isso aí vai numa APG, uma progressão geométrica. Chegando no final dessa série transurânica, ele chega no final ao chumbo. Finalzinho é o chumbo. Eu não posso me movimentar muito, porque senão a internet aqui do meu laboratório, Tony Stark, laboratórios Stark, ele trava. Fissão nuclear, aí está aqui explicando a bomba atômica, né? O detonador, o protetor, o explosivo comum, o núcleo de urânio 233, 235 ou plutônio 239. A Coreia do Norte, o coreano, que a gente não sabe se morreu, se não morreu, se está vivo, se está morto, ele parece igual o Walt Disney, né? Uns dizem que igual Michael Jackson, igual Elvis Presley. A gente não sabe se o cara lá, o ditador coreano, norte-coreano, morreu. Ele tentou criar uma bomba atômica, mas na verdade a bomba atômica dele é feita de bomba de lixo. Olha só, o Paquistão tem a bomba atômica, a Rússia tem a bomba atômica, os Estados Unidos tem a bomba atômica, a Índia tem a bomba atômica, a China, eu acho que tem a bomba atômica, e a Coreia do Norte, ela tentou montar uma bomba atômica. Só que o núcleo dela era feito de lixo atômico. Era uma bomba de lixo atômico. Uma coisa meio louca, né? Os caras querem montar bomba atômica no mundo de hoje, mas isso é a opinião de cada um. Opinião não se discute. Eu aceito a opinião, mas não concordo com os caras. Aceito a opinião do cara, é legal, vai fazer uma bomba atômica? Pra que vai fazer uma bomba atômica? Vai tacar onde? Vai tacar no americano? Tacar no americano, eu acho que vai dar merda. Mas, enfim, só opinião. A poeira das estrelas, né? Aí, poxa, radiação, a radiação cósmica, a gente consegue passar a radiação pela Terra. Você tem, na verdade, a fissão nuclear, ela acontece na Terra. Quebra o átomo de urânio, o homem já consegue. E a fusão nuclear, que o homem está procurando isso acontecer? Olha o que acontece. A fusão nuclear acontece, por exemplo, no Sol. O Sol produz o hélio, teoria heliocêntrica, né? 2 deutérios formando o hélio. H2 e 1. 2 e 1. Aqui tem um exemplo de uma fusão nuclear. O homem tenta fazer isso, que também emite radiação. Nessa junção, na hora que você funde o núcleo de um átomo, você também produz energia. Então aqui você tem o deutério e o trítio formando assim um átomo de hélio instável, é um hélio radioativo, é um isótopo do hélio natural. Então você tem vários tipos de mecanismos nas estrelas produzindo fusões nucleares e emitindo radiação. O homem tenta fazer, o chinês está tentando fazer um mini sol. Vamos ver se consegue, né? A bomba de hidrogênio, não vou falar dela, mas bomba de hidrogênio, vou tentar um dia fazer uma experiência e te mostrar. O hidrogênio é um elemento muito, muito instável e muito, muito expansivo, explosivo. Pois eu vou fazer para vocês o hidrogênio e vocês vão entender o que é uma bomba de hidrogênio. Acidente nuclear, como eu já falei para vocês, o mais famoso é Chernobyl. Teve também nos Estados Unidos, em 79, né? Como lá a gente falou, o nível 5, né? Dessas quantidades de radiação. Consequência, aqui tem uma foto muito chocante de uma vítima de queimadura radioativa, né? Então, por exemplo, no Brasil já teve um caso de uma menina que foi fazer tratamento de radioterapia, né, contra o câncer, e o técnico lá de radiologia, ele não controlou direito a máquina e acabou queimando a pessoa com radiação. Isso aí é irreversível. Você, ao ser contaminado, você recebe uma carga de radiação e você simplesmente ela vai ficar no seu organismo por um determinado tempo. E ela causando várias mutações, vários efeitos. Assim, infelizmente, o homem consegue usar a radiação para o bem e para o mal ao mesmo tempo, né? O perigo da radioatividade, aqui tem um dosador, vamos lá, um medidor de radiação. Esse aí é um medidor bem arcaico, né? Tem uns menorzinhos hoje em dia, é o contador Geiser. Ele vai medir a radiação se ela tem um determinado nível, ela segura para você. Dentro das salas de radiação, da radioatividade lá, da raio-x que vocês têm, ali sempre tem um controle de radiação. Aquilo ali, quando emite radiação para poder tirar o raio-x, ela fica no ambiente um determinado tempo. Fica naquela roupa. Então você tem que ter um controle disso. O perigo radioativo é muito elevado.
O Brasil tem Angra 1 e Angra 2. Angra 1 é engraçado que ela é chamada de vagalume. Eu trabalhei lá durante 3 meses. E ela acende e apaga, acende e apaga. Ela é o mesmo mecanismo de uma bomba atômica. Então tem a usina de Angra 1, a usina de Angra 2 e agora estão montando a usina de Angra 3. Eu sou a favor da energia nuclear, bem controlada, só que ela produz uma coisa que é complicada. Vocês vão entender mais à frente. Aqui tem a aplicação da radiação, tem linhas cosméticas emitindo um pouquinho de radiação aqui. Ó. No início do lado direito aqui, você tinha pastas que tinham uma quantidade de rádio dentro dela. Olha que doideira. Algumas lamas medicinais, lamas de araxá, elas emitem radiação. A aplicação da radiação aqui, ó, por exemplo, eu quero saber o tempo de uma múmia, eu vou estudar o carbono 14 dela. Então, o tempo de meia-vida, a gente vai estudar isso mais à frente. A tomografia, a ressonância. Então, tudo isso. Aí, datação com carbono 14. A gente vai falar, por exemplo, do Santo Sudário. A gente vai falar de grandes múmias históricas. Como é que eu sei o tempo que aquela múmia está ali mumificada? Como é que eu sei que aquele pano chamado Santo Sudário, quanto tempo ele tem? Tudo isso são curiosidades que a gente vai falando durante as aulas. A gente vai aplicar depois isso na prática. Por enquanto, eu só estou falando da história, do histórico da radiação. É muito extenso, a matéria é muito interessante. As ciências das emissões radioativas, tempo de meia-vida, período de meia-vida é assim. Vou tentar explicar mais ou menos, depois a gente vai para a prática. É o tempo que o material leva para a sua quantidade cair a metade. Então, exemplo. Você foi contaminado com urânio, 100 gramas. Você vai ter um determinado tempo, certo, que a sua massa vai para 50 gramas. Esse mesmo tempo vai passar quando ela passar 25 gramas. Mesmo tempo vai passar quando ela passar depois para 12,5 gramas. Se fosse percentual, você foi contaminado com 100%. Depois de um certo tempo vai passar para 50%. Um certo tempo vai passar para 25%. Um certo tempo vai passar para 12,5%. Se fosse uma fração, você foi contaminado com um inteiro. Depois de um certo tempo, chamado tempo de meia-vida, você vai passar a ter 1/2. Depois, 1/4. Depois, 1/8. Depois, 1/16. Isso vai caindo sempre a metade. E aí, senhores, o que acontece nessa história de período de meia-vida e as leis radioativas? Nós vamos falar, teoricamente, na prática, sobre como calcular essas histórias todas. Então, quando eu for falando com vocês sobre as aulas, a gente for tendo essas aulas na prática, a gente vai calcular a radiação. Olha só como é que a gente vai calcular a radiação. Quanto um elemento radioativo emite, quanto um elemento radioativo absorve, e assim vai. Muito obrigado pela presença de vocês. O sol já está subindo aqui na Califórnia. Eu vou voltar para o meu laboratório agora. Vou tentar pesquisar mais um pouquinho sobre a vacina do Covid-19. A gente está aqui engajado, a gente está usando plasma de pessoas que já tiveram Covid por causa dos anticorpos. A gente está usando uma novidade, vou contar para vocês, não contem para ninguém. A gente está usando ozônio para esterilização de material, para poder reutilizar o material. A gente está usando ultravioleta e ozônio. É uma máquina que eu criei chamada UVOP. É um sistema de ozônio e ultravioleta para tentar esterilizar os materiais, porque a gente está tentando fazer uma reciclagem de máscaras, de material para acho que é IPI, MPI, uma coisa, material para uso de segurança lá do pessoal da saúde. Então, a gente está tentando esterilizar esse material com uma técnica que eu criei, chamada UVOP, ultravioleta e ozônio. A gente criou uma máquina, coloca ali o material, em 5 minutos está esterilizado. Mas não conta isso para ninguém não, senão o pessoal vai copiar a minha ideia. Tá bom? Um grande abraço aí em todo mundo, saúde e paz, até a próxima.